muito interessante que os pivôs aqui que eu estou estudando, esse negócio da nova direita, os fundamentos, né, e o processo de desenvolvimento da nova direita, todos eles colocam, são defensores da democracia, claro, mas é o seguinte, existe uma ordem das coisas. Eles dependem da propriedade privada, o mercado e a democracia. A democracia, ela vem em terceiro lugar. Não é a democracia que está em primeiro lugar, pelo contrário. E aí, como o Epitácio mesmo já indicou, eles fazem o seguinte, olha, veja que coisa interessante. Sempre que a questão das liberdades democráticas não batem, ou não, digamos assim, conflitam com as necessidades do capital ou do mercado, elas têm que serem questionadas. Porque a ideia é o seguinte, a democracia, ela é na medida em que ela deixa que a propriedade privada se fortaleça, impere sobre qualquer princípio. Qualquer princípio. E o mercado, qualquer coisa que você fizer que contrarie isso aqui, cai digamos assim, na cesta do antidemocrático. Então, é um problema com relação a isso. Por que nós defendemos que nunca tivemos uma democracia, que o que conhecemos é a autocracia burguesa? No seu modo militar, bonapartista, ou quando o poder é civil, porém liberal-democrático, mas é a mesma autocracia. Apesar de todas as mudanças que o Lula fez, e nós defendemos, repito, o encarceramento da juventude, se não me engano, multiplicou por 3. Na periferia, cresceu assustadoramente. Durante os governos do Lula, teve aqueles processos dos morros no Rio de Janeiro. Então, eu posso citar aqui uma quantidade enorme que não mudou, digamos, quase absolutamente nada, da forma como o Estado lida com os trabalhadores, com as camadas subalternizadas da ditadura militar. Muda pouco. O que existe é que tem uma carta, uma Constituição, e que te garante pelo menos o direito de você ser espancado aqui hoje e, sei lá, correr atrás de uma delegacia, ter um advogado e tal. Ou, quando é morto, é isso que eles estão eliminando. E eu te digo o seguinte, a Dilma tentou dar um pouso do avião, no comando, um pouso mais suave, por isso que ela chamou o Paulo Guedes, ela tentou, ela viu que não tinha jeito, ela só tinha 2 saídas. Se ela quisesse continuar com a economia crescendo e não cair, tá entendendo, na crise internacional, ela teria que ter mexido, por exemplo, nas grandes fortunas. Era uma das possibilidades que estavam colocadas ali. Mas quem tem coragem para fazer isso? Ela teria força para isso, mas ela nem cogitou. Nem cogitou. Então, propriedade privada, mercado e democracia é o tripé deles. E nós dizemos o seguinte, não temos a democracia, não existe como você defender, chamar de democrático um sistema, meu amigo, onde agora tem mais da metade dos trabalhadores estão sem empregos. E daquela menos da metade que estão no mercado de trabalho, a maioria não tem carteira assinada. Ou seja, nós estamos voltando a uma situação muito parecida com pré-Vargas. Aliás, o texto Brasil, futuro do pretérito do Giovanni Alves vai nessa direção. Nós não temos mais, está entendendo? A superexploração do trabalho, está aí no livro, A Crise. A categoria superexploração do trabalho, usada por Chazin, Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes, todos os marxistas, quando foi discutida essa tese, era quando você tinha direito, por exemplo, à carteira assinada, o 13º, o descanso remunerado, um descanso um dia de descanso por semana,
férias, algumas coisinhas. Aquilo ali era a participação do trabalho. Nem isso vai ter mais, já não tem. O que significa que nós estamos agora diante da semi-escravidão. Coisa que o Vargas tentou resolver por uma necessidade naquele momento do capitalismo brasileiro, dele, inclusive, em 1938. Tem uma passagem na biografia definitiva dele, escrita por um jornalista cearense, Lira Neto. São 3 volumes. Depois que, em 1938, sobre uma jogada do serviço de inteligência inglesa, que levou Vargas a perseguir comunista, prender, torturar, fez o diabo, depois que ele desmantelou na porrada, enfiou todo mundo na cadeia, ele fez um comício na Central do Brasil com mais de 100 mil trabalhadores, onde ele estabelecia, por exemplo, a carteira assinada, o descanso, quer dizer, até quem estava na cadeia comunista bateu palma. Porque a maioria dos trabalhadores que estavam ali, em 1968, ainda trazia das costas a cicatriz da chibata. Nós estamos voltando. Olha que coisa interessante. Está aí no texto do Giovanni Alves. Então, eu aqui tenho insistido com os camaradas que nós não podemos trabalhar. Pô, imagine, o Lula defende a democracia, o Paulo Guedes defende a democracia, o Maia defende a democracia, o Nego... Como assim? Parece que não estamos falando de democracia, para tanta gente ruim está defendendo, né, cara? Está errado. Eles não estão defendendo a democracia. Eles estão defendendo a autocracia burguesa institucionalizada. Essa que nós teríamos que quebrar na transição lenta, gradual e segura, e não quebramos. Era o embate, e esse é o trabalho que tem que ser feito, ideológico, constantemente pela nova direita, para garantir isso. Que no máximo, o trabalhador tenha direito ao voto. Porque agora, para você ver, ele tem que tirar. Agora, por exemplo, a questão racial, a questão LGBT, todas essas liberdades que nós achávamos que estavam garantidas, pelo menos isso, agora está sendo enquadrado, está sendo questionado. E o que é pior, questionado por quem? Exatamente por uma massa de pobres considerável.